Boa noite, meu nome é Rosemary Rosa e este vídeo é para atender a atividade 3 do capítulo de metodologia do curso de pós-graduação em educação tecnológica ofertado pelo Cefet 2019-2020, cujo nosso professor é Manuel Rui Maravalhas. A proposta foi para falar sobre conhecimento científico moderno, em que se situa no paradigma dominante. E para falar sobre isto, voltamos lá ao século XVI, em que foram as bases desses pressupostos científicos que eram pautados, ou são, que continuam até hoje no nosso imaginário, no nosso cotidiano, e que é pautado pela rigorosidade, pela objetividade, inquestionabilidade, são indubitáveis, isto é, tido como deuses. A ciência é como se estivéssemos falando de outra coisa que não faz parte da nossa vida. O que faz parte da nossa vida, a gente pensa que são os aparatos tecnológicos criados pela ciência, e não como um conjunto, um processo, vamos dizer, um conjunto de um produto de um processo, podemos até dizer assim. Bem, esta ciência moderna também é caracterizada por trazer dicotomias. Como assim? Isto é, distanciar o ser humano da natureza, ao invés de trazer a união, que é o próximo paradigma que nós vamos falar em outro aspecto, que é o paradigma emergente, que está surgindo para trazer algumas mudanças, trazer rupturas, trazer novas abordagens a esta ciência que é dita inquestionável, onde os cientistas são considerados seres de outro planeta, não são seres como nós. Voltando às dicotomias, a ciência moderna, né, em que a gente está comentando, também traz a dicotomia entre ser humano, sujeito versus objeto, né? E entre outras ciências naturais, das ciências sociais, do ser humano e do objeto, do sujeito-objeto, essas dicotomias não podem mais, no mundo atual, não estão mais cabendo esses preceitos, até porque o mundo mudou muito do século XVI para o século XXI, passando pela Revolução Industrial, onde o homem se viu parte de um processo de industrialização, né, que sentindo como máquina, ou melhor, as máquinas de repente estão sendo mais valorizadas do que o ser humano, trazendo muito desemprego e etc. Então, há um questionamento sobre esse paradigma dominante da ciência, de que quais os reais benefícios, a quem esses benefícios atendem, quem faz com que a ciência esteja nesse patamar de domínio, quem são os seres realmente que dominam. Lembrando que todo conhecimento científico, assim como o conhecimento vulgar, comum, do senso comum, é habilitado pelo ser humano. Nós que construímos esse conhecimento, então nós construímos a ciência, parte de nós. Então lembramos que a ciência não é neutra, porque nós temos os nossos interesses para produzir tal evento, ou fenômeno, ou produto, partindo da ciência, e vamos linkar também as tecnologias. Por isso que o módulo CTS, né, de Ciência, Tecnologia e Sociedade, é tão interessante e importante neste aspecto, para chamar
a sociedade a refletir sobre esses aspectos. Então, a ciência sempre foi tida como que podia solucionar todos os problemas humanos ou trazer mais conforto para a nossa vida humana na Terra. Entretanto, após os acidentes de Chernobyl, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, a gente passa a refletir mais sobre isso, né? Aí já se fala sobre um pós-modernismo, um conhecimento pós-moderno da ciência, né, que traz essas rupturas, como eu falei, no novo paradigma emergente que está em construção, porque há de questionar a ciência é construída pelo ser humano. O ser humano é falho, a quem pertence a esse conhecimento, né? E essa ciência moderna, do jeito que era propagada no século XVI e até hoje, fica muito distante do senso comum, das pessoas comuns. Elas só obedecem, é dominante e geralmente ficam naquele patamar de esperança, esperando que alguém faça alguma coisa, que a ciência resolva. É uma zona de conforto. É uma zona de conforto quando muitas coisas estão acontecendo, principalmente no aspecto ambiental, da natureza. Essa ciência brusca ainda, né, moderna, com esse pensamento antiquado, que tenta dominar a natureza, fazer com que o homem seja supremo, ser supremo, e domine a natureza, que a natureza deve servir, ao contrário, só está extinguindo nossos recursos naturais, só estão destruindo, não construindo essa ponte, esse diálogo que é tão necessário, que é proposto pelo paradigma emergente. Por falar nisso, e com base num livro de Boaventura Santos, né, que para sobre esse método esse capítulo de metodologia, foi o livro proposto, ele fala de 4 pressupostos que são muito importantes nessa quebra de paradigma e que vê que a ciência não é essa bolha, essa coisa tão distante, e que nós temos que lançar mão de certos conhecimentos, usar a informação que é pela internet, saber compilar também, né? Que toda informação vem né? Que conta um conto, aumenta um ponto. A gente tem que saber criticizar essas falas, esses discursos, para trazer para a nossa sociedade e refletir como seres humanos. Ah, não, foi ele que fez, foi o político que fez, foi o empresário que fez, eles que estão destruindo. Mas nós, como sociedade, temos nossa parcela. O que nós queremos deixar para o futuro? Não é, ou já estamos só pensando em nós, imediatistas? Não, temos que pensar nas futuras gerações, que se eu tenho água hoje, a outra geração não pode ter, aí é a culpa do político, é a culpa do empresário, é a culpa de Deus. Não, é culpa nossa, nós temos que nos envolver. Ao invés de estar na internet só fazendo fofoca, ostentando, sabendo da vida dos outros, é bom ter informação na internet sobre esse aspecto e agir, né, como cidadão, agir proativamente nessas questões. Então, voltando a Boaventura Santos, ele partiu de 4 pressupostos que são muito interessantes para fragmentar essa construção da ciência como toda poderosa, o que não é. A gente viu também que eles falam sobre um conhecimento científico prudente para uma vida decente. Isso é muito legal. Não adianta você ter 1000 televisões em casa que fazem isso, que é 3D, e que a sua vida está se esvaindo, está acabando com a natureza, está acabando com os seus processos, você não sabe quem é você se perde, fica alienado. Então, voltando aos pressupostos, ele falou que o primeiro é todo conhecimento científico natural é científico social. Desta forma, eu só pensei que
As ciências naturais não podem ser separadas das ciências sociais, elas têm que andar no conjunto, né? E que a sociedade muda, as mentes mudam, as ideologias mudam, a gente está em constante movimento. Então a gente não pode trazer essa segregação, né, do conhecimento científico e essa exclusão do conhecimento científico. A gente tem que levar para o social. E ele, falando do segundo conhecimento, do segundo pressuposto, desculpe, todo conhecimento é local e total. Isto é, ele pode ser gerado aqui na nossa cidadezinha com algum projeto de pesquisa e ser levado, difundido para o mundo, né? O conhecimento tem que ser trocado, tem que ter um diálogo, tem que ter vias, né, para ser conjugado, né? Conhecimento é isso, não ser preso e para causar exclusão como domínio, né? Um processo de manipulação. 3. Todo conhecimento é autoconhecimento. Aí ele citou aqui, parafraseou Clausewitz, né, que diz que todo objeto é uma continuação do nosso ser, do ser humano, né? Todo objeto, porque nós que fazemos esses objetos, nós que criamos como ser humano, se coloca também, nós fazemos parte, né, dessa continuidade. Aqui também eu posso lembrar McLuhan, né, que disse, né, sobre a extensão dos corpos. É muito interessante, né? A gente cria coisas para facilitar a nossa vida, vamos dizer, a ciência cria e a gente copia coisas para facilitar nossa vida e nós somos extensões. Por isso, se tem um objeto, é porque a gente está se conhecendo, é o autoconhecimento. Correto? E o quarto e o último é todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. Aí é importante, é interessante que traz mais para o lado social, pelas subjetividades, né, que a ciência coloca muito à parte, né, embora haja subjetividade, até porque há um jogo de interesse, a classe dominante quer, né, manipular através da ciência. Então, é necessário pensar sobre esse aspecto, né, de constituir-se em senso comum a ciência, porque a experiência da vida, a sabedoria da vida deve ser conjugada. Você não ser vazio, você não ser oco. Chega lá, alguém inflou. Você tem sua carga de vida. Então, a ciência tem que pensar nisso. Não achar que a gente somos robôs automatizados e que estamos a cargo de servir a ciência como meros coadjuvantes ou nem coadjuvantes, que não tem ação, não somos ativos nesse processo. Aqui eu também lembro vou citar 2 filmes que eu vi e que é bom a gente... Eu estou sempre falando neles, que foi O Santo, e foi com Val Kilmer e Elizabeth Schultz. É um filme maravilhoso, eu acho que foi de 96, se eu não posso afirmar, mas aí ele falava sobre uma nova energia, né? E estava ainda nessa coisa de mundo capitalista, mundo socialista, e eles brigando para controlar, para você ver como é que a coisa é lá em cima, né? E não deixam chegar um dito senso comum, o povo fica só na alienação. E eles brigavam e eles estavam querendo pegar essa fórmula para atender um desses 2 blocos, socialista ou capitalista, enfim. No final, a coisa foi popularizada. É como assim, essa energia elétrica que a gente paga, que a gente vê tantos impostos, né, os empresários, a gente se sente tão sugada e vê que no final a gente paga uma coisa que deveria ser mais popularizada, mais menos pesada, menos cara, né? E que é uma coisa, assim, falar uma coisa cotidiana que a gente está aí há mais
que a gente tem mais à mão, falar sobre energia elétrica, a água, saneamento, as questões básicas, né, de uma cidade, assim como no Rio de Janeiro, que nem isso a gente está tendo. Aí a gente se questiona realmente o que é a ciência, não é? Então, e outro filme também que eu tenho que falar é sobre Big Brother. Acho que esse filme é de 1960 e alguma coisa. Também não tenho certeza, mas é muito bom saber desse filme para saber como a gente é manipulado pela ciência, pela dita ciência. O que é a ciência? Né? O que é esse conhecimento científico? Para que serve? Para quem serve? Para que serve? Entendeu? A gente está vendo aí a evolução, a era tecnológica, a era da informação, mas o que está trazendo de benefício para a gente como seres humanos? A gente tem que pensar nisso, tá? Um abraço, fique com Deus.